Boa noite a todos. Vamos apresentar agora o tema acidentes por animais peçonhentos. Os acidentes por animais peçonhentos são muito frequentes em todo o país e em várias regiões do mundo. O acidente ofídico é considerado um agravo negligenciado desde 2009 pela Organização Mundial da Saúde. E desde 2009, o Brasil incluiu os acidentes por animais peçonhentos na lista de doenças de notificação compulsória. Esta é a ficha do Sinan, a última versão de 2007. E aqui nós temos uma classificação para a identificação das serpentes pela dentição que é válida para toda a América Latina. Mas ela é muito pouco prática e necessita verificar a cavidade oral da serpente, o que evidentemente implica riscos. Por isso não é adotada na prática, usualmente. O que deve ser feito para se identificar uma serpente peçonhenta na América do Sul? Primeiro, observa-se a cabeça do animal. Se encontra um orifício entre o olho e a narina, denominado fosseta loreal, que é um órgão que determina a diferença de temperatura do meio ambiente, é um órgão sensitivo destas cobras, a serpente é peçonhenta. Então, não há exceções na América Latina. Depois verifica-se a cauda. Se a cauda, por exemplo, apresenta, como número 4, ela se torna lisa e cada vez mais fina, trata-se do gênero Botops. Se a cauda apresenta escamas eriçadas na sua porção distal, trata-se do gênero Lax. E se a cauda apresenta ao seu final um guiso ou chocalho, trata-se do gênero Crotalus. Há um gênero, que é o gênero Micrurus, que é o da coral verdadeira, que também é peçonhento e não apresenta a fosseta loreal. Mas, em geral, a maioria das espécies apresenta anéis das cores amarelo ou branco, vermelho e preto, e, usualmente, esses anéis são completos. Vão estar tanto no dorso como na região ventral da serpente. Em relação aos acidentes por serpentes causados por serpentes peçonhentas, 90% no território nacional são causadas pelo gênero Botops, 8% pelo gênero Crotalus, 1,5% pelo gênero Laxis e 0,5% pelo gênero Micrurus. Os acidentes ofídicos notificados ao Sinan em 2018 foram em número de 28.892, sendo que 28.018 foram causados pelo gênero Botops, com 70 óbitos, 2.535 pelo gênero Crotalus, com 19 óbitos, 550 pelo gênero Lax e 7 óbitos, 270 pelo gênero Micrurus e nenhum óbito, não peçonhentas foram notificadas 2.137 acidentes e 1 óbito, e ignorado ou não anotado 3.382 acidentes e 7 óbitos. Essa não peçonhenta pode ter sido uma serpente que tem uma dentição posterior, que pode causar um pequeno processo inflamatório local, que pode ter infectado e evoluiu para a sepse, que não foi adequadamente tratada. Agora, pode se tratar também de um erro de digitação quando a ficha do Sinan foi preenchida. Isto, infelizmente, ocorre, não só em relação aos acidentes por animais peçonhentos, mas muitas vezes em relação ao preenchimento das fichas de notificação compulsória de outras doenças. Aqui nós temos um gráfico antigo, quando foi implantado o Programa Nacional de Controle de Ofidismo. Isto ocorreu em junho de 1986. Naquele momento, havia 250 óbitos por ano causados por serpentes peçonhentas, e hoje nós temos em torno de 100 óbitos. Nós não estamos conseguindo diminuir o número de óbitos por ano no Brasil. Tem estado, nas últimas décadas, em torno de 100. O número de acidentes também tem se mantido constante, em torno de 27 mil. Também não estamos conseguindo fazer uma adequada prevenção desses acidentes. Aqui nós temos um dado muito importante, que é a letalidade. Verifica-se, por exemplo, na cor rósea, relacionada ao acidente crotálico, que os pacientes que são atendidos até 6 horas têm uma letalidade muito menor do que aqueles pacientes que são atendidos após 6 horas. Né? Essa letalidade ela pode se multiplicar em até 6 ou 7 vezes. Aqui nós temos os locais da picada mais frequentes. Verifica-se, por exemplo, que a picada no pé e na perna corresponde a quase 80% do total, e o uso de bota e uma perneira, uma faixa de couro na região anterior da perna, evitaria praticamente 80% destes agravos. O 18% ocorrem nas mãos. É muito raro o acidente no tronco e na cabeça. Aqui, uma serpente botrópica apresenta, então, fosseta loreal e uma cauda que se afunila progressivamente.
os acidentes botrópicos, como já havia dito, representam 90% dos acidentes por serpentes peçonhentas no Brasil. Os acidentes por bótropes, eles causam um processo inflamatório local, uma coagulopatia e hemorragia. A coagulopatia é uma coagulopatia de consumo, não se trata, por exemplo, de algo equivalente à coagulação intravascular disseminada, que pode ser observada, por exemplo, na meningococemia aguda, ou fulminante, por exemplo, na sepse, mas consome-se os fatores de coagulação e, com o passar do tempo, o paciente picado passa a ter uma hipocoagulabilidade sanguínea e depois evolui para a incoagulabilidade sanguínea. Essa alteração ela é frequente, mais de 2/3 dos acidentes botrópicos têm uma coagulopatia de consumo importante. O fígado que produz esses fatores não consegue, a maioria desses fatores não consegue produzir esses fatores na velocidade necessária e por isso é possível que um paciente possa ficar, às vezes, se não receber soroterapia, até mais de 2 dias apresentando incoagulabilidade sanguínea. Se o paciente é tratado com soroterapia específica, em 24 horas a coagulabilidade volta a ser praticamente normal. Como avaliar a coagulopatia do acidente ofídico, no caso aqui o acidente botrópico? Um teste muito simples é denominado teste de coagulação. Para que esse teste seja realizado, basta-se ter a presença de 2 tubos de ensaio, comuns, simples, limpos, secos. Colhe-se 2 amostras de 1 ml de sangue, uma se coloca num tubo, outra no outro, para observação e comparação. Eles devem ficar a temperatura de 37 graus Celsius, ou em banho-maria, ou segurando na própria mão, de um profissional de saúde. Deve-se manter o tubo firme, mas sem movimento. Depois de 10 minutos, inclina-se o tubo, e num paciente que não foi picado, ou num indivíduo normal, o tempo de coagulação, em 10 minutos, verifica-se que há coagulação. Então, não se consegue, quando se inclina o tubo, não escorre o sangue colhido. Caso contrário, o tempo de coagulação está alterado, né? Então, acima de 10 minutos. E pode estar incoagulável quando não coagula, por exemplo, após 20 minutos. Outra maneira de se avaliar a coagulopatia seria através do coagulograma ou então da dosagem do fibrinogênio sérico. Aqui uma outra alteração causada pelo veneno botrópico é a hemorragia. Ela usualmente costuma ocorrer no local da picada, mas pode também, numa fase muito precoce, ocorrer na gengiva, causando gengivomorragia, ou um sangramento nasal, caracterizando a epistaxe. Mas há pacientes que evoluem de forma grave, que podem apresentar hemorragia, por exemplo, urinária, hemorragia digestiva e até mesmo hemorragia no sistema nervoso central. Esses casos, evidentemente, são considerados graves, os que apresentam hemorragia nestes órgãos vitais, né? A hemorragia gengival, a epistaxe, a hemorragia no local da picada, em geral, uma equimose, não são consideradas alterações importantes, não caracterizam um acidente como grave nem moderado. Podem apresentar essas alterações e se tratar de acidente leve. Aqui, uma imagem do endotélio de um pequeno vaso sendo rompido, e isso se deve particularmente à atividade de hemorraginas, mas há outros fatores envolvidos na hemorragia observada nestes acidentes. Aqui, a apresentação do paciente picado há poucas horas, verifica-se na região próxima ao malelo lateral as 2 marcas das presas, onde há equimose, um edema do dorso do pé, o apagamento do malelo lateral, um edema já no terço inferior do pé esquerdo, que foi o pé picado por uma bótrops. As alterações precoces observadas no acidente botrópico são, primeiro, no local, dor, edema progressivo, muitas vezes um pequeno eritema local, aumento do tempo de coagulação, ou até mesmo a incoagulabilidade sanguínea, e raramente pode-se observar hemorragia intensa. Usualmente se observa hemorragias localizadas sem gravidade, como, por exemplo, a gengivomorragia ou a epistaxe. E, precocemente, pode ocorrer o choque, que também caracteriza o quadro como grave, além da hemorragia grave. Tardiamente, após 6 horas, podem ocorrer complicações locais, como bolhas, equimoses, infecção secundária, necrose, e, mais tardiamente, síndrome compartimental, às vezes pode ocorrer até 12 horas, se o acidente for muito grave. A síndrome compartimental é algo que nós vamos apresentar proximamente,
mas pode colocar em risco, inclusive, a viabilidade do membro, se não for adequadamente abordado. E a amputação, que é uma complicação mais tardia, que vai se verificar, em geral, dias após a picada. Raramente, o paciente pode apresentar injúria renal aguda, também caracterizando o quadro como grave. Aqui um paciente picado na perna, outro paciente picado no membro superior direito, aqui um paciente já com mais de 2 dias de evolução, com edema no membro inferior esquerdo e a presença de equimose. Esta alteração, o sangramento subcutâneo, não caracteriza o acidente como grave. Essa hemorragia no subcutâneo, ela não compromete a saúde do paciente, não coloca em risco a vida do paciente. Quais são as complicações locais? Abscesso, que devem ser tratados quando estiverem adequadamente sujeitos à abordagem cirúrgica, devem ser drenados, e, nesses casos, utiliza-se a antibioterapia, usualmente antibióticos que têm atividade sobre bacilos gram-negativos e anaeróbios. Outra conduta necessária, muitas vezes, é a cirurgia para amputação de uma área necrótica do membro picado. A síndrome compartimental é uma complicação muito rara e ela ocorre quando há um edema intenso, progressivo do membro picado, comprometendo o feixe vascular nervoso, a artéria, a veia e o nervo. Com isto, há risco de perda da sensibilidade pelo comprometimento neurológico e também diminuição do fluxo arterial pela compressão da veia, da artéria. Isso deve ser abordado rapidamente através da fasciotomia para se impedir a necrose e, eventualmente, até a amputação do membro. E déficit funcional, muitas vezes, como o veneno tem uma atividade inflamatória muito intensa, pode levar à necrose, muitas vezes a fibrose também, então muitas vezes pode haver limitações de movimento, por exemplo, por necrose ou fibrose de um tendão ou até de um nervo. Aqui a presença de bolhas no dorso da mão direita, o local onde ocorreu a picada, um outro paciente na região do pé e do tornozelo e do terço inferior da perna. Essas bolhas podem ter material necrótico, hemorrágico, purulento, eventualmente, ou seroso, se não houver infecção ou necrose. Aqui a presença já de material hemorrágico e necrótico. Aqui a drenagem de um abscesso. Aqui a necrose e, infelizmente, esse paciente evoluiu para amputação, apresentou também síndrome compartimental do terceiro dedo que foi picado. Aqui a necrose e amputação de uma criança picada por uma serpente adulta, foi atendido tardiamente e utilizou o torniquete na região axilar. Aqui a fasciotomia após a presença de síndrome compartimental na perna esquerda. Quais são os fatores prognósticos mais importantes no acidente hipotrópico? O tempo entre o acidente e o início adequado da soroterapia, o comprimento da serpente, a idade e o peso do paciente, a identificação precoce e o tratamento adequado das complicações, evidentemente, diminuem a morbidade e a letalidade deste agravo, e, claro, medidas iniciais prejudiciais realizadas após o acidente, como a incisão, torniquete, sucção, aplicar substâncias no local da picada, podem, eventualmente, levar a complicações locais com maior frequência. As complicações sistêmicas são o sangramento grave em órgão ou sistema vital, a hipotensão e o choque, e a injúria renal aguda. Aqui um exemplo, dado antigo, que até hoje permanece: um paciente picado por uma serpente que apresenta injúria renal aguda tem uma probabilidade de óbito de quase 8%. Um paciente picado por uma serpente que não apresenta injúria renal aguda tem uma probabilidade de 0,3% de óbito, que é a letalidade usual dos acidentes ofídicos causados por serpentes peçonhentas no Brasil hoje. De cada 200 picados por serpentes peçonhentas, um evolui para o óbito hoje, mesmo recebendo soroterapia e sendo tratado adequadamente. Aqui a presença de hematúria, então paciente com sangramento renal, esse paciente deve ser considerado como sendo um caso grave. Aqui hematúria, presente num outro acidente hipotrópico. Aqui um paciente que apresentou injúria renal aguda e trombocitopenia, picado na região amazônica, por uma serpente que tem um veneno muito semelhante ao veneno botrópico, Botriopsis, que é agrupada no complexo Botrytis. Aqui um paciente chocado, também, evidentemente, caracteriza o acidente como grave. Aqui um paciente que morreu, que apresentou uma evolução fatal após uma picada no dorso do pé por uma jararacuçu e que evoluiu rapidamente para a morte por hemorragia pulmonar.
O tratamento geral do acidente hipotrópico caracteriza-se por não cortar, não garrotear, não colocar substâncias no local da picada, manter o segmento picado em repouso, evitar caminhar, porque isso pode levar a compressão muscular, compressão venosa e, com isso, uma absorção mais rápida do veneno. Limpeza do local da picada com água, sabão e antissépticos. Na analgesia, não utilizar aspirina, mas pode-se utilizar paracetamol ou dipirona. A hidratação oral e endovenosa deve ser feita. Evidentemente, a hidratação oral no período em que o paciente foi picado até a chegada ao serviço de saúde, caso não apresente vômitos. A antibioterapia só é indicada se houver evidência de infecção e sempre se deve fazer a profilaxia do tétano. Não se deve realizar incisão, isto aumenta o risco de infecção secundária e de necrose. E não deve-se realizar o garrote, como já havia afirmado, porque isto aumenta o risco de necrose e de amputação. O tratamento geral já foi dito, apenas um reforço. A avaliação do edema, ela é muito importante porque vai definir a gravidade do quadro. Em relação ao membro superior, considera-se que este membro possa ser dividido em 3 partes: mão e punho, antebraço e cotovelo e braço. Em relação ao membro inferior, pé e tornozelo, perna e joelho e coxa. A maioria absoluta dos acidentes ocorrem nos membros. Isto facilita, então, a avaliação da gravidade. No paciente que apresenta um quadro leve no acidente hipotrópico, quais são as características? Dor e edema de até um segmento, por exemplo, uma picada no dedo da mão e que o edema atinge apenas a mão e o punho, não atinge, por exemplo, o antebraço e o braço. Além disso, o paciente apresenta uma hemorragia discreta ou ausente e uma coagulopatia presente ou ausente. A coagulopatia não tem relação com a gravidade. Esses pacientes devem receber soro antihemotrópico na dose de 3 ampolas por via endovenosa. E o tratamento geral, que não repetirei nos quadros moderados e graves, que também devem ser realizados, que são abordagem da dor, hidratação adequada, drenagem postural, analgesia, profilaxia do tétano e avaliação continuada para se detectar precocemente e tratar adequadamente as complicações que possam vir a surgir. O quadro moderado se caracteriza por dor e edema de até 2 segmentos, na admissão no serviço de saúde, hemorragia discreta ou ausente, coagulopatia presente ou ausente, e devem ser tratados com 6 ampolas de soro antibotrópico. O quadro grave apresenta dor e edema de 3 segmentos, ou seja, de todo o membro picado, quando for admitido no serviço de saúde, ou pelo menos uma das 3 complicações sistêmicas. Uma delas já caracteriza o quadro grave, como hemorragia em órgão nobre ou em órgão vital, por exemplo, hemorragia digestiva, hemorragia urinária, hemorragia no sistema nervoso central, hipotensão ou choque, ou manifestação compatível com injúria renal aguda. A coagulopatia pode estar presente ou ausente. Nesses casos, a indicação de soro antibotrópico é de 12 ampolas, sempre, evidentemente, por via endovenosa, que é a maneira mais rápida de neutralizar o veneno inoculado. Qualquer tratamento de acidente por animal peçonhento, quando indicada a soroterapia, deverá ser sempre feito por via endovenosa. E aqui também, no quadro grave, deve-se fazer o tratamento geral, que já havia exemplificado em relação ao quadro leve. E aqui também deve-se tratar as complicações sistêmicas adequadamente, seja ela qual for, hipotensão, injúria renal aguda, ou mesmo a hemorragia grave. Nesses casos, há uma complicação que pode ocorrer também, tanto no acidente moderado como leve, que é a infecção secundária, no local da picada. Em relação ao acidente por cascavéis, nós temos aqui no Brasil apenas uma espécie, que é a Crotalus duriçus, e alguns nomes populares: cascavel, cascavel de 4 ventas, boi-seringa e outros. Aqui a identificação de uma cascavel apresenta, então, a fosseta loreal, que é essa estrutura entre o olho e a narina, e a cauda com a presença de chocalho ou guiso. O tratamento geral dos acidentes por cascavéis é muito semelhante ao que se faz, ao que se recomenda no acidente hipotrópico. É muito importante a hidratação oral vigorosa, pois a maior complicação do acidente crotálico, praticamente a única no Brasil, é a injúria renal aguda e a evolução para o comprometimento acentuado da função renal. Hoje, 10% aproximadamente dos picados por cascavel que apresentam sinais de envenenamento evolui para injúria renal aguda. As ações do veneno são as seguintes: uma atividade neurotóxica que ocorre na periferia, ou seja, na junção neuromuscular, uma atividade coagulante e uma atividade miotóxica. A coagulopatia pode ser detectada através dos mesmos testes que já havia descrito no acidente hipotrópico: tempo de coagulação, coagulograma e dosagem do fibrinogênio. O teste de coagulação pode ser utilizado numa unidade básica de saúde, já foi descrito anteriormente.
O veneno apresenta uma ação neurotóxica. O principal componente do veneno, que representa 50% do peso seco do veneno das cascavéis brasileiras, é a crotoxina, que tem uma atividade periférica, bloqueando a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular. Portanto, trata-se de um bloqueio pré-sináptico, que leva à paralisia neuromuscular. Aqui, no destaque, se verifica, então, que a acetilcolina, que seria liberada pela sinapse, na terminação do axônio, não é liberada. Com isto, não é preenchido o receptor muscular, a acetilcolina não atinge, então, a sinapse e não ocorre o movimento, não ocorre a contração muscular. Né, que numa situação normal, no indivíduo normal, quando há qualquer movimento voluntário, a acetilcolina é liberada, então, na sinapse, preenche esse receptor muscular, há saída de potássio e entrada de sódio na célula, e o resultado disso é a contração e o movimento necessário para se fazer a movimentação voluntária. O veneno também apresenta uma atividade miotóxica causada pela mesma fração, a crotoxina, levando à rabdomiólise, a mioglobinúria e a injúria renal aguda. O acidente crotálico, então, pode ser resumido como tendo uma atividade neurotóxica, que clinicamente se expressa através da pitose palpebral, a diplopia, visão dupla, né, até mesmo pode ocorrer, oftalmoplegia, que é a paralisia do globo ocular, que se inicia por uma visão borrada, depois uma visão turva, e muitas vezes outras paralisias, por exemplo, paralisia da musculatura da fala, da deglutição, e rarissimamente pode evoluir com paralisia da musculatura respiratória, músculo diafragmático, músculos intercostais, com evolução para insuficiência respiratória aguda, mas extremamente raras, extremamente rara esta complicação. As alterações precoces, aqui descritas, dor muscular generalizada, pela necrose da musculatura esquelética, a mudança da cor da urina, pela presença de mioglobinúria, né, resultado, então, da presença de mioglobina na urina, e um edema discreto ou ausente no local da picada. Então, para se diferenciar um acidente botrópico de um crotálico, o acidente crotálico, quando há sinais de envenenamento, apresenta pitose palpebral, com pouco ou nenhuma alteração local, enquanto que o acidente botrópico, que é responsável aí por 90% dos acidentes por serpentes peçonhentas, causa edema local, manifestações inflamatórias locais, e não causa pitose palpebral. Então, é muito simples se identificar se se trata de acidente botrópico ou crotálico, que representam aí praticamente todos os acidentes ofídicos no Brasil. O acidente por surucucu e o acidente por coral verdadeiro é muito raro. Então, mesmo que a serpente não seja trazida, pode se identificar clinicamente, no exame rápido, se um paciente foi picado por uma serpente do gênero Botus ou do gênero Crotalus. Tardiamente, pode-se observar um escurecimento da cor da urina, pelo aumento, então, da presença de mioglobina na urina, e a injúria renal aguda pode se instalar. Então, é muito importante a hidratação vigorosa desses pacientes, a soroterapia endovenosa e a avaliação contínua da função renal para se verificar a evolução da injúria renal aguda e, evidentemente, se houver indicação, a diálise. Aqui o local da picada, observa-se que este paciente foi picado aqui no terço médio inferior da perna direita e não apresenta praticamente edema. Aqui a pitose palpebral desta criança e a presença de mioglobinúria na urina. A insuficiência respiratória aguda, como já havia dito, é extremamente rara, e a injúria renal aguda muito mais frequente, até 10% pode ter a injúria renal aguda significativa, e, claro, há mecanismos variados aí, podem explicar, mas seguramente a ação da crotoxina sobre a membrana da célula muscular é fundamental para que esse fenômeno ocorra. O tratamento geral já foi frisado. A hidratação, aqui especificamente, é muito importante a hidratação vigorosa, deve ser feita também no acidente botrópico, mas aqui é essencial que ela seja contínua e monitorada, de uma maneira muito intensa. Avaliar, por exemplo, a cor da urina é necessário para ver a intensificação da mioglobinúria, a quantidade de urina também, um indivíduo normalmente urina algo em torno de 40 ml por hora, e a hidratação vigorosa, se a função renal está presente, vai fazer com que esse paciente urine mais do que isso por hora. Claro, um paciente aí oligúrico, que esteja urinando aí menos de 400 ml por dia,
né, esse paciente, ele pode muitas vezes estar já no processo de injúria renal aguda instalada. Então, é fundamental avaliar, por exemplo, a função renal através da dosagem de ureia e creatinina séricas, o clearance de creatinina deve ser avaliado, a cor da urina, a quantidade da urina, e é muito importante também se dosar a CK total, que pode ser a tradução do aumento da CK-MM, da CK muscular, porque o veneno causa necrose generalizada sistêmica da musculatura esquelética. E a mioglobina tem um papel muito importante na injúria renal aguda, pois o túbulo renal é muito, muito sensível à presença da mioglobina. E desse modo, então, verificando-se que há mudança da cor da urina, diminuição da cor da urina, já se deve pensar, então, de que o caso não se trata, então, de um acidente leve. A diálise deverá ser indicada nas sugestões e indicações das diretrizes já existentes aí pelos serviços de nefrologia. O tratamento então deve ser feito nos casos considerados leves, em que o tempo de coagulação pode estar normal ou alterado. O tempo de coagulação, aliás, também aqui não tem nenhuma importância na determinação da gravidade, mas o caso leve seria aquele paciente que não tem mudança na cor da urina. O paciente moderado já seria aquele que tem uma urina cor de chá. Evidentemente, também não interessa o tempo de coagulação. Em geral, também o edema local é moderado ou ausente. No caso grave, também o edema não tem importância, o tempo de coagulação estará normal alterado, mas aqui, no caso grave, a injúria renal aguda já está instalada. As doses de soro anticrotálico a serem administradas nos casos leves, 5 ampolas, moderada, 10 ampolas e grave, 20 ampolas de soro anticrotálico. Aqui os acidentes por corais verdadeiras, é um acidente muito raro, muito pouco frequente, rarissimamente evolui para óbito no Brasil. Aqui são animais, então, muitas vezes, que podem atingir até mais de 1 metro de comprimento e geralmente tem as cores branca ou amarela, vermelha e preta na forma de anéis, que em geral são completos. Como já havia dito anteriormente, não apresentam fosseta loreal. Estão distribuídas as serpentes da família dos elapídeos, a família a qual pertence as nossas corais verdadeiras, em várias regiões do planeta, mas na América do Sul, somente o gênero Micrurus, pertencente à família dos elapídeos, provocam acidentes que podem ter importância médica, né? Há corais falsas que não têm veneno, portanto, são muito parecidas muitas vezes com as serpentes corais verdadeiras, mas não têm nenhuma importância. Esses pacientes que trouxerem uma serpente coral falsa após a picada poderão ser liberados imediatamente. Aqui uma naja africana, pode ter até mais do que 4 metros, é claro, é uma parente das nossas corais verdadeiras. Essas serpentes podem matar em até menos de 1 hora por insuficiência respiratória aguda. Aqui um paciente entubado, com insuficiência respiratória aguda, picada por naja melanoleuca, uma serpente que está em várias regiões da África. As corais verdadeiras no Brasil são muito frequentes, embora o acidente não seja comum, podem apresentar até quase 1,5 metro de comprimento, tem a cabeça romba, olhos pequenos, quando comparados a muitos gêneros de corais falsas, tem a presença de anéis em gerais completos. As falsas corais, infelizmente, também podem ter anéis completos, então não é exclusividade das corais verdadeiras esta característica, e são encontradas desde o sul dos Estados Unidos até a Argentina. A ação do veneno é exclusivamente neurotóxica, a atividade do veneno é neuromuscular pós-sináptica, diferentemente do veneno da cascavel, que é neurotóxico pré-sináptico. São toxinas de baixo peso molecular que se ligam ao receptor muscular. Então, mesmo que a acetilcolina seja liberada pela terminação do axônio, pela porção final, então, do neurônio da via motora final comum, a acetilcolina se encontra na sinapse, liberada, então, por essas vesículas, mas o receptor muscular se encontra preenchido pelo veneno elapídico, e o que vai ocorrer aqui também é a paralisia. A manifestação mais frequente, mais precoce, igualmente é um acidente corotálico, é a ptose palpebral. Depois, outras paralisias podem ser observadas. Também a visão turva, a diplopia, a paralisia da musculatura facial, da mastigação, da deglutição, e rarissimamente a insuficiência respiratória aguda. É muito rara também essa complicação no acidente elapídico no Brasil, do mesmo modo que é muito rara também a evolução para insuficiência respiratória no acidente crotálico no Brasil.
Aqui algumas características clínicas, né? É um acidente incomum em toda a América. Muitos acidentes são atribuídos às corais verdadeiras, são, na prática, causados por corais falsas. É um acidente que, mesmo quando o indivíduo é picado por uma coral verdadeira, muitas vezes não tem manifestação clínica. Isso é considerado dry bite, ou seja, uma picada seca. E isto pode ocorrer também no acidente por cascavel, no acidente por jararaca, no acidente por surucucu. Né? A evolução fatal é muito rara, né, no nosso país. É comum a história de picada ocorrer quando os pacientes manuseavam a serpente, né? Um paciente alcoolizado pode pegar a serpente e aí usualmente é picado nos dedos das mãos, né? Então as apresentações, elas são caracterizadas por paralisia. No local não há praticamente manifestações flogísticas, pode haver uma pequena sensação de formigamento no local da picada, eventualmente pode apresentar também dor. O vômito pode preceder as manifestações paralíticas e depois, então, surge a face miastênica, com pitose palpebral e, eventualmente, podem surgir outras manifestações, como flacidez dos músculos da face, oftalmoplegia, turbação visual, diplopia, miose ou midríase, dificuldade para deglutição. Rarissimamente, então, insuficiência respiratória aguda. Aqui uma paciente picada por uma coral verdadeira, na região do calcanhar, não há praticamente processo inflamatório local, a única apresentação que esta paciente teve foi a presença de pitose palpebral, um caso leve. O tratamento deve ser, evidentemente, feito através da identificação da serpente, quando a mesma é trazida, e verificar se trata de uma coral verdadeira. Lava-se o local da picada com água e sabão e antissépticos, isso deve ser feito em qualquer acidente por serpente. A bandagem proximal do membro picado é recomendada por alguns autores, mas provavelmente retém pouco do veneno no local da picada, uma vez que pode haver absorção, aliás, em qualquer acidente por serpente peçonhenta pelos linfáticos e pelos vasos profundos. Avaliação frequente, então, da evolução, né, evitar, então, precocemente aí a única complicação temida, que é a insuficiência respiratória aguda, e o paciente deve ser internado por um dia para se verificar se ele desenvolveu ou não insuficiência respiratória aguda. Os acidentes por corais, quando apresentam manifestação clínica, devem receber o soro antilapídico. Não falaremos aqui dos acidentes laquéticos, que não são encontrados no estado de São Paulo, apenas em uma pequena faixa da costa atlântica a partir da Bahia, e em algumas regiões na Amazônia, onde a floresta tropical se encontra íntegra. Este acidente é extremamente raro, provavelmente menos de 1% dos acidentes da Amazônia e da costa atlântica, onde a surucucu é encontrada, é causada por este gênero de serpentes, gênero Lachesis. O quadro clínico é indistinguível do quadro clínico observado no acidente botrópico que apresentei há pouco. Os acidentes por escorpiões são muito frequentes no nosso meio e o número é crescente e ainda não se estabilizou. São animais muito antigos, existem aí há centenas de milhões de anos. Alguns escorpiões marinhos aí ultrapassavam aí mais do que 4 metros e pertencem à classe dos aracnídeos, né? Tanto aranhas como escorpiões pertencem à classe dos aracnídeos. Existem 18 famílias de escorpiões. Mais de 1.600 espécies são conhecidas no mundo. E tem uma variabilidade de hábitos muito grande, né? Podem ser encontradas em cavernas, florestas, savanas. Só não é encontrado, então, nos polos. Apresenta, então, uma carapaça, né, um tronco e uma cauda. O veneno é inoculado pela porção final da cauda, através, então, do aguilhão presente no telson. É encontrado em algumas regiões do mundo, particularmente na África, no sul da Índia, no México e na América do Sul. Estima-se a presença aí, a ocorrência de mais de 1 milhão de acidentes por ano e provavelmente mais de 3 mil mortes por ano no planeta. Aqui um detalhe das regiões onde esses acidentes são encontrados. São mais frequentes em adultos, mas a letalidade é maior em crianças, mas também pode ocorrer morte de adultos, em geral idosos, com a presença de comorbidades, como, por exemplo, a presença de cardiopatia e ou pneumopatia. Aqui a ficha do Sinan, onde se encontra aqui no item 3 o escorpião. Então, como qualquer outro acidente por animal peçonhento, a notificação é compulsória no Brasil.
A maioria dos acidentes, então, quase 2/3 ocorrem na zona urbana. O escorpião amarelo, cujo nome científico é Titius celulatus, é a espécie responsável pela maioria dos acidentes e pela maioria das mortes no nosso país. Os locais do corpo em que os acidentes são mais frequentes são as mãos e os pés. Então, é de notificação compulsória desde 88, é a primeira causa de notificação dentre os acidentes por animais peçonhentos no Brasil. Em 2017, foram notificados 124.982 acidentes, com 90 óbitos. A letalidade naquele ano foi de 0,07%. Aqui, um trabalho que publicamos recentemente, mostrando o crescente número de acidentes e o crescente número de mortes por escorpiões em nosso país. Em 2018, foram notificados no Sinan 156.883 acidentes, com 87 óbitos. Aqui, destacamos em rosa e com seta em verde as espécies mais frequentes causadoras de acidentes por animais por escorpiões no Brasil. Titius cambridii, que é um escorpião preto, Titius baiensis, cujo nome popular é escorpião marrom, e o Titius celulatus, que é o escorpião amarelo, que é o responsável pela maior letalidade em nosso país. Aqui, alguns exemplares de Titius. Somente este gênero tem importância médica na América do Sul. Na América Central e na América do Norte já há um outro gênero, que é o gênero Centruroides. Esses são os dois gêneros de importância médica na América. Mas no Brasil, somente o gênero Titius, embora haja muitos outros gêneros de escorpiões no nosso país. Aqui a importância de cada uma das 4 principais espécies. Titius baiensis na região em azul, muito comum, então, na região sudeste, centro-oeste e sul, e, por exemplo, o Titius obscurus, que prevalece na região amazônica. Os componentes e mecanismos de ação do veneno. O veneno do escorpião pode variar, dependendo da área habitada e dos hábitos alimentares. Cada espécie de escorpião expressa pelo menos 100 diferentes componentes. O veneno escorpiônico é uma mistura complexa de proteínas básicas de baixo peso molecular, que também contém mucopolissacarídeos, hialuronidases, fosfolipases, serotonina, histamina, inibidores enzimáticos e, particularmente, peptídeos. A maioria dos efeitos farmacológicos induzidos pelas toxínicas escorpiônicas vão atuar nos canais iônicos presentes em membranas celulares, particularmente de neurônios. O local da picada tem pouca alteração inflamatória, às vezes um pequeno edema, um pequeno eritema, sudorese local, mas a característica principal, a manifestação característica principal é a dor, que é imediata e pode ser muito intensa no local da picada. No acidente, deve-se sempre, então, avaliar a escala de dor. A dor leve já antecipa o tratamento local da dor, como deve ser realizado. Então, pode-se utilizar a dor leve, uma escala de 0 a 10, seria a dor de 0 até, no máximo, 4. Pode ser tratada com dipirona, preferencialmente, que tem uma atividade analgésica mais potente do que o paracetamol, e aplicar o local água morna. O opioide fraco deve-se utilizar de maneira muito pouco recomendada. Então, não, é uma opção que existe, mas não se procura utilizar, né? Só em situações muito especiais. Por quê? Porque se o paciente apresenta dor moderada ou intensa, além do paracetamol e da dipirona, e de colocar o local da picada na água morna, pode-se utilizar o bloqueio anestésico com lidocaína, 2%. Pode-se fazer até 3 a 4 ml por infiltração. Se necessário, até 3 infiltrações com intervalo de 1 hora após reavaliação da dor. Se a dor, depois de 1 hora de uma infiltração ainda é muito intensa, pode-se fazer uma segunda infiltração e depois até mesmo a terceira, sempre com intervalo entre 1 hora entre cada uma delas, e se a dor permanecer intensa, né? Raramente utiliza-se, então, derivados de morfina ou opioides fracos, como o tramadol, porque nós temos essas outras opções: o analgésico por via oral, a anestesia local e a água morna. Aqui a descrição de um caso grave. O veneno, então, tem como principal atuação a atividade no sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. No início predomina a atividade simpática, há uma vasoconstrição periférica, arterial e venosa, há uma resistência, então, vascular arterial crescente. Com isto, há necessidade, então, do coração aumentar a frequência cardíaca para manter débito cardíaco. Há, então, aumento da frequência cardíaca, pela lei de Starling, a partir de um determinado momento, por exemplo, acima de 120 batimentos cardíacos, por exemplo, de um paciente adulto, pode eventualmente não haver um enchimento completo do ventrículo esquerdo, né? Então,
a diástole não se completa, não há um enchimento total do ventrículo esquerdo, aumenta a pressão, então, sobre o átrio esquerdo e retrogradamente até o capilar pulmonar, e, num caso grave, pode haver, inclusive, através do aumento da pressão, então, a hidrostática, a saída de líquido do capilar pulmonar para o alvéolo, e com isso o paciente eventualmente poderá evoluir com insuficiência respiratória aguda, choque e morte. Tá? Esse é o fenômeno. Inicialmente uma insuficiência cardíaca aguda, posteriormente, então, uma insuficiência respiratória aguda crescente, que pode levar, então, um paciente ao óbito, às vezes em menos de um dia, por comprometimento, então, da função respiratória, né, posterior, então, ao comprometimento da função cardíaca. Isso, é claro, é complexo, porque há também uma ação no sistema nervoso autônomo parasimpático, então o paciente apresenta sinais de intoxicação adrenérgica e também, simultaneamente, sinais de intoxicação colinérgica. Aqui uma criança picada por um escorpião amarelo, Titus cerulatus, que evoluiu com insuficiência respiratória aguda e que sobreviveu. Aqui o acidente escorpiônico, qual deve ser a abordagem neste acidente. Não vou detalhar, mas não há tempo. O quadro pode ser classificado como leve, moderado e grave. Os acidentes moderados e graves devem receber o soro antiescorpiônico ou o soro antiaracnídico. O soro antiaracnídico neutraliza, além do veneno de aranhas, também o veneno dos escorpiões brasileiros. Né? É importante saber abordar a dor, é importante observar esses acidentes e, caso o paciente não tenha uma evolução leve, se apresenta, por exemplo, um quadro moderado ou grave, como descrito aqui no quadro, se apresenta vômitos, alteração importante da PA, da frequência cardíaca, se apresenta, por exemplo, um quadro de insuficiência cardíaca ou evidência de insuficiência respiratória, deverá, evidentemente, receber soroterapia, deverá permanecer internado e, eventualmente, até ser encaminhado à terapia intensiva. Isso é observado praticamente, quase que somente, em crianças, principalmente abaixo de 10 anos, né, e idosos com comorbidades. Aqui um acidente que é raro, mas que na Amazônia não é incomum, que evolui com a presença de manifestações de comprometimento cerebelar. O veneno, então, atuaria principalmente em canais iônicos presentes em neurônios cerebelares. Né? A ação no sistema nervoso é menos autônomo, é menos pronunciada. Este acidente ocorre em várias regiões do oeste do Pará. Aqui uma outra espécie, recentemente publicamos, que o Titius strandi, que é um outro escorpião presente na região amazônica, também pode causar alterações que se assemelham a um acidente por Titius obscurus leve, porque este acidente pode causar sensação de choque elétrico no local da picada, às vezes até no membro, às vezes até em todo o corpo, e além disso, um desses 3 casos que descrevemos apresentou também evidência de comprometimento agudo da função cerebelar, constatado pela presença de ataxia cerebelar. Aqui o local em que esses acidentes foram observados, na região, a 9ª Regional de Saúde do Estado do Pará. Aqui a identificação desses animais nesta publicação, e vamos então falar de acidentes menos importantes, que são os acidentes por aranhas e insetos. Os acidentes por aranhas são menos frequentes, temos 2 gêneros de importância médica no Brasil, a Loxosceles, que é uma aranha menor, conhecida também como aranha marrom, e a Foneuta, que pode ter até mais de 10 centímetros com as patas esticadas, que é um acidente mais frequente, mas que não tem tanta importância médica. É mais frequente aqui no estado de São Paulo que a Loxosceles, mas que rarissimamente evolui para óbito. Em geral, o acidente por Foneuta ou aranha-armadeira evolui basicamente com dor local. Aqui alguns dados do Sinan. Então, no ano de 2018 foram notificados 35.774 acidentes, com 11 óbitos. Loxosceles foi a morte responsável, com 5 óbitos, né? E também foi a que mais foi relatado acidente em nosso país, né? 8.564. No estado de São Paulo, o acidente por Foneuta é mais comum que o acidente por Loxosceles, mas em todo o nosso território, o acidente por Loxosceles é mais frequente. A aranha Latrodectus, ou viúva negra, causa raramente acidente no Brasil. Aqui 167 notificados no ano passado, no ano de 2018. A Foneuta, então, é uma aranha grande,
agressiva, pode levar os pares de patas anteriores quando elas estão numa posição defensiva, quando ameaçada. O tratamento também, basicamente, deve ser feito através da abordagem da dor. Não há, usualmente, complicações como aquelas que descrevi no escorpião, de manifestações do sistema nervoso autônomo, e o tratamento se restringe à abordagem da dor de acordo com a sua intensidade, né? Como já havia destacado anteriormente aí na abordagem da dor no acidente escorpiônico. Então, pode-se tanto utilizar um analgésico via oral e água morna, no caso de dor leve, no caso de dor moderada, tentar eventualmente a abordagem da dor leve, se não for suficiente, pode-se fazer também o bloqueio anestésico com lidocaína, como já havia descrito no acidente escorpiônico. Raramente é necessário o soro antiaracnídico, rarissimamente. No acidente por loxosceles, observa-se, em geral, dois quadros clínicos, um muito comum, que ocorre em mais de 90% dos casos, que é a apresentação exclusivamente cutânea, e raramente, em uma porcentagem aí que, em geral, não ultrapassa 3 até 10%, ou pouco mais do que isso, a apresentação cutânea hemolítica ou cutânea visceral, onde se observa hemólise intravascular. Tanto na forma cutânea como na forma cutânea hemolítica ou cutânea visceral, o paciente pode apresentar febre, mal-estar e exantema. Aqui, o local de picada de loxosceles é uma aranha pequena, comum dentro de casa. O acidente muitas vezes acontece quando uma pessoa vai colocar a camisa ou a calça e é picada na região mais proximal do corpo. Essa aranha é uma aranha que tem hábitos noturnos, faz uma teia que parece um chumaço de algodão, é encontrada frequentemente atrás do armário, debaixo da cama, atrás de um quadro, sai à noite para caçar um insetinho morto, seja um pernilongo morto, um mosquito morto, e aí encontra, por exemplo, a roupa pendurada num cabide, ou então encontra o lençol próximo à parede, o lençol na cama próximo à parede, vai para o lençol e pica o paciente, né? A evolução, em mais de 50% dos casos, é com necrose, né? E com muita dor, que dura semanas, né? E pode haver exantema, como já havia dito, a necrose pode ter desde 2 centímetros até mais de 30 centímetros. E, usualmente, em 2 semanas costuma haver cicatrização. Há casos de mais de 1 mês, até mais de 2 meses, para a cicatrização das lesões necróticas causadas pela loxosceles, ou aranha marrom. Aqui um paciente que apresentou hemólise, então uma forma então cutânea hemolítica ou cutânea visceral. Aqui a presença então de hemoglobina devido à hemólise, né? Então a liberação do pigmento hemoglobínico na urina, e pode então este acidente causar injúria renal aguda e pode haver inclusive necessidade de diálise, né? Os casos moderados com necrose extensa ou com a manifestação hemolítica, né, devem ser tratados com soro antiaracnídico. Aqui um quadro resumindo a abordagem, o manejo do acidente loxoscélico, que deve ser classificado também como leve, moderado e grave. Os acidentes por himenópteros, então, estamos agora finalizando, inicialmente, os himenópteros, que são insetos importantes, que causam muitos acidentes, e os exemplos mais comuns são as abelhas. Mas vespas, marimbondos, mamangavas, caçumungas, formigas, também pertencem a esta ordem de insetos, os himenópteros, que, em geral, na grande maioria das vezes, causam um quadro muito leve, que pode ter apenas uma pequena dor, né? Acho que todos já foram picados por uma abelha, causa uma pequena dor, no local há um pequeno eritema, um pequeno edema, que nem necessita ser tratado, se retira o aguilhão, isso é fundamental, e não há necessidade de se procurar um serviço de saúde, a não ser que o paciente tenha um quadro alérgico, ou a não ser que o paciente tenha sido picado por centenas, né, de abelhas, né? Se recomenda, assim, um paciente que foi picado por dezenas de abelhas, deve procurar um serviço de saúde. No ano de 2018, foram notificados 20.744 acidentes e 57 óbitos. As abelhas, então, são as mais frequentes causadoras de acidentes por himenópteros. O aguilhão, ele tem uma característica de uma capacidade muito grande de injetar o veneno. O aguilhão, então, ele é através dele que o veneno é inoculado. E, infelizmente, a partir aí de 1957, com a introdução de abelhas africanas no Brasil, houve um aumento de acidentes por centenas de abelhas. As abelhas africanas são mais agressivas, têm colmeias com maior número de exemplares, e aqui estão relatos, a partir de 1957, de regiões em que ocorreram acidentes por centenas de picadas de abelhas. Hoje já há acidentes por centenas desses animais no sul dos Estados Unidos. Um paciente picado por mais de 500 abelhas, em geral, evolui para óbito, né? Mas um paciente com mais de 50 picadas já deve ser mantido em observação. Quais são, né, os perigos aí? As abelhas africanizadas têm um veneno muito semelhante ao das abelhas europeias, no entanto, elas atacam sua vítima
por maior extensão territorial. E há dois principais problemas aí no acidente por abelhas e por outros himenópteros. Primeiro, a reação alérgica, que é causada usualmente aí por pacientes que têm alergia à fosfolipase A2, e, no caso das abelhas especificamente, então, além da alergia, pode haver a necrose de muitos grupos celulares, destacaria principalmente de hemácias e de células musculares, né, da musculatura esquelética, pela associação da melitina com a fosfolipase A2. Essas duas moléculas presentes no veneno de abelhas têm a capacidade de lisar muitos grupos musculares e, principalmente, aí no caso, podem levar o paciente à injúria renal aguda pela presença de rabdomiólise, e, portanto, presença de mioglobina na urina, ou hemólise, pela presença de hemoglobina na urina. Então, estes dois pigmentos são lesivos ao túbulo renal. Né? Aqui o quadro anafilático, que eu não vou descrever, mas em geral esses quadros têm gravidade variável, pode ser desde um quadro de urticária generalizada, que podem ser tratados facilmente, muitas vezes com uma pequena dose de adrenalina, ou mesmo com um antihistamínico. Né? Aqui, grau 2, 3 e 4, evidentemente, grau 3 e 4 podem, caracteristicamente, ter necessidade de uma abordagem mais intensa, a necessidade de permanência no serviço de saúde qualificado secundário é recomendada, e no grau 4 pode haver risco iminente de morte. E essa morte pode ocorrer num período muito curto, às vezes em menos de meia hora após a picada, e às vezes após a picada de 2 ou 3 abelhas no paciente hiperalérgico ao veneno. Né? Se acredita que 1 em cada 400 pessoas é hiperalérgico ao veneno de himenópteros. Aqui é a picada de uma abelha, com um quadro de edema e eritema localizado, aqui um edema regional. Esses pacientes já devem ser tratados com antihistamínicos. Né? Nós não temos soro de abelhas até hoje, para uso rotineiro, e um paciente, então, picado por mais de 50 abelhas, devem permanecer internados, hidratados adequadamente. Claro, a dor deve ser tratada de uma maneira, evidentemente, vigorosa, né? Imagine quanta dor pode ter um paciente aí picado por 500 abelhas. Recomenda-se, em geral, o uso de corticoides e a hidratação venosa vigorosa. Claro, a avaliação muito detalhada da intensidade da hemólise e da rabdomiólise, porque a causa usual de óbito nos acidentes por centena de picadas de abelhas é a injúria renal aguda. Aqui, um caso publicado de injúria renal aguda após a picada de abelhas africanizadas. Quase todas as abelhas presentes na América do Sul, Central e do Norte hoje têm algum grau de africanização. E, como já havia dito anteriormente, nós não temos soro até o momento. Né? É muito importante destacar a rabdomiólise nesses acidentes. As manifestações clínicas mais frequentes dos quadros tóxicos, ou seja, aqueles quadros por muitas picadas, estão aqui resumidos, já havia descrito estas alterações. O tratamento, então, é única e exclusivamente sintomático, uma vez que nós não temos até hoje o soro. Claro, os apicultores se protegem adequadamente, mas muitas vezes nós não percebemos, há uma colmeia próxima, se as abelhas têm evidência de que a sua colmeia pode ser atacada, elas podem eventualmente causar picadas. O que se recomenda é correr em linha reta por algum tempo, né, por alguns minutos, porque elas liberam feromônios, que são moléculas aerossolizadas que indicam que a colmeia está sendo atacada, então elas vão se concentrar num indivíduo que está próximo ali à colmeia e podem causar, às vezes, centenas de picadas em poucos minutos. Finalizando, os acidentes por outros insetos de importância médica, que são as taturanas, que causam basicamente dor e edema local. Temos duas famílias, as Megalopigidae e as Saturnides. Foram notificados 6.629 acidentes e 4 óbitos. A principal manifestação é a dor local. Os acidentes por Lonámia, que é um gênero de taturanas encontrado no Brasil, particularmente no sul do país e na Amazônia, podem causar eventualmente coagulopatia, hemorragias e até mesmo morte, né, por hemorragia grave. Aqui, um exemplar, né, uma foto de um exemplar do Megalopigidae, né, que também são conhecidas como taturana gatinho, cachorrinho, lagarta de fogo. Então, elas causam dor, né, quando comprimidas, porque as cerdas que têm o veneno são as que estão no interior dessas células mais extensas, mais longas, né. Então, só quando a taturana é comprimida, e aqui basta tocar numa taturana da família dos saturnídeos
para que, também conhecida popularmente como taturana pinheirinho, para que se sinta dor. O tratamento, basicamente, é a abordagem da dor. E há pequenas manifestações locais inflamatórias, né? Então, já havia descrito, raramente a necessidade, então, de corticóide ou antistamínico, mas é, sim, importante a abordagem da dor. Aqui, no caso, a água fria é recomendado até compressa com gelo no local, porque isso causa vasoconstrição, parece que o veneno é hidrossolúvel, né? Então, isso tudo, o uso da água fria ou gelo, dificulta, então, a absorção do veneno, restringe o quadro doloroso e diminui a absorção do veneno. Aqui é a lonômia, a tão temida lonômia, que é uma taturana que pode causar quadro de coagulopatia e uma temida hemorragia, que pode levar, inclusive, o paciente à morte. Aqui o contato com estas taturanas pode levar, seguramente, à morte se o paciente não for tratado adequadamente. Aqui, um caso de acidente por lonômia, por essa taturana, que causa coagulopatia e hemorragia, um quadro atendido no Hospital Vital Brasil, com a presença, então, de sangue de sangue na urina, presença aqui de hematúria, né, de hemácias na urina. Aqui uma paciente que foi dialisada, porque evoluiu para injúria renal aguda. E aqui uma paciente que apresentou evolução fatal por hemorragia cerebral após contato com lagartas lonômia. Há um soro, o Instituto Butantan produz soro desde 1994, pacientes que tiveram contato com a lonômia apresentam coagulopatia e ou hemorragia devem receber a soroterapia antilonômica por via endovenosa. E acidentes por animais aquáticos ocorrem particularmente na região centro-oeste, na Amazônia, podem causar, no caso aqui, a arraia, que é um acidente frequente nessa região, na região amazônica, causam dor intensa, que pode durar semanas, e frequentemente necrose, que pode ser profunda, e apresenta também complicações secundárias. Por exemplo, a infecção, que pode eventualmente até levar ao óbito. Uma erisipela, por exemplo, pode evoluir para sepse e, infelizmente, morte. Aqui um trabalho que publicamos em 2015, que além da infecção secundária bacteriana, o paciente apresentou tétano. Aqui 2 casos de tétano e infecção secundária após contato com a arraia, né? Um deles, inclusive, evoluiu para óbito. O soro, ele deve ser dado por via única, endovenosa, na quantidade igual, seja para criança e para adulto, que vai definir a dose de soro a ser dado. Claro, o soro deve ser gênero específico, vai estar de acordo com a gravidade do acidente. E o soro, claro, deve ser gênero específico, né? Aqui as medidas para prevenção e redução das reações precoces. Então, aqui as orientações que fazemos normalmente para antes da administração do soro endovenoso. Aqui um exemplo, então, da administração do soro antiofídico. Pode-se diluir em soro fisiológico ou glicosado, em 5%. Normalmente você dá o soro por via endovenosa rápida. Normalmente se dilui o soro, a ampola de soro tem 10 ml, tem um prazo de validade de 3 anos, deve ficar em cadeia de frio, numa temperatura em torno de 4, 5 graus, e a infusão deve ser feita, em geral, até 40 minutos. A pré-medicação, em geral, é recomendada. O teste de sensibilidade já foi abandonado. O que se utiliza, em geral, é antistamínico, principalmente um bloqueador H1, como, por exemplo, a difenhidramina, que pode ser dada por via injetável, e imediatamente após a soroterapia já pode ser realizada, né? As manifestações clínicas que caracterizam essas reações de reação ao soro são, em geral, leves. A mais comum é a urticária, eventualmente náusea, vômito e, eventualmente, também manifestações respiratórias que devem ser tratadas adequadamente nos guidelines aí de diretriz de atendimento, de tratamento, de manejo de reações de hipersensibilidade imediata. Aqui um quadro de urticária, um paciente picado por uma bótrobis, e aqui deixo alguns links de interesse do Ministério da Saúde, um outro da ficha de notificação compulsória do SINAM, as notificações registradas no SINAM. Esses dados eu, pelo menos, apresentei na minha aula, os dados de 2018, e os dados do Hospital Vital Brasil e o site, né, link do Hospital Vital Brasil no Instituto Butantan, que funciona 24 horas por dia, é referência no Estado, e dá orientação para qualquer região do Estado ou do país relacionadas a acidentes por animais peçonhentos. A Abracite também, eu recomendo, que é a Associação Brasileira de Centros de Informação e Assistência Toxicológica, há quase 40 centros no Brasil, muitos deles funcionam 24 horas por dia e sempre são atendidos por toxicologistas. Então, atendem e orientam não só acidentes por animais peçonhentos, como qualquer intoxicação aguda, seja por produtos químicos, farmacêuticos,
por exemplo, fertilizantes, organofosforados, organoclorados, né, que são outros inseticidas muito utilizados em nosso país, né. Eu agradeço, então, e me coloco à disposição para esclarecimento de dúvidas. Muito obrigado a todos. Interromper gravação.